Olá pessoal, tudo bem? A pedidos, hoje nós vamos fazer um vídeo a respeito de begônias, tá? Já tem outro vídeo que eu fiz há um tempo atrás sobre a esse respeito, mas nesse momento, assim, várias pessoas pedem nos comentários de como cultivar a begônia, a dificuldade que elas sentem, né? Então vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês? Como fazer a muda e também a adubação, que isso que é uma das coisas que mais preocupa. Tem um comentário, inclusive, de uma pessoa em que ela disse que no momento que ela foi adubar a begônia dela simplesmente morreu. Isso é bem comum, né? Porque ela é uma planta que tem bastante água, ela retém muito líquido dentro dela. Tanto que se uma folha dessas aqui secar, no caso da begônia black, você vai ver que ela vai desaparecer, literalmente. Ela deve ter 99% de água na composição, exagero meu, mas é mais ou menos isso. Ela possui muita água. Então, quando você vai adubar, os fertilizantes químicos principalmente, quando você vê uma dosagem lá de, use uma colher de sopa para uma begônia, meu amigo, usa 25% disso. Divide isso por 4 e coloca na sua begônia. E ainda toma o cuidado para pôr tudo ao redor. Isso no caso do adubo químico. Estercos de galinha, esterco de gado. Olha, isso tem que tomar muito cuidado nesse sentido da adubação também, porque geralmente, muitas vezes, os produtos não estão curtidos. Então isso também vai te ocasionar problema. Aqui eu já tenho algumas mudas que eu já fiz, ó. Elas começaram a brotar agora. E vamos fazer uma adubação para vocês verem. O que eu utilizo que é seguro e que dificilmente vai te dar algum tipo de problema? Eu utilizo humus de minhoca. Já tem aqui, ó. Eu sempre utilizo humus de minhoca. Por quê? Porque o humus de minhoca, para a minhoca trabalhar esse esterco, porque geralmente é esterco de gado, cama de frango curtida, o produto já tem que estar curtido. Então já, além disso, ela ainda faz o processo dela, que é comer isso, passar por dentro dela, pelo aparelho digestivo dela, e se transformar no humus de minhoca. Então quer dizer, ele é um produto frio, né? Então ele vai ter o nutriente necessário. Então vamos lá, ó. Bota um pouquinho para cada um aqui, ó. Que isso com certeza não vai te dar problemas. Não use demais, né? Até porque isso não vale a pena. Você vai simplesmente desperdiçar produto, porque a planta absorve apenas o necessário para ela. Ela não absorve mais do que ela precisa, na verdade. Outro passo importante que eu dou muita ênfase é no tipo de substrato que você vai usar. Esse é um passo que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou mostrar como eu misturo. Antes que eu esqueça. Quando você for comprar uma planta ou vai cuidar de uma planta, tenta pensar um pouquinho o local que essa planta está na natureza, né? Se você tem alguma dúvida, vai lá no Google. É sério mesmo, gente. Assim, ó, procurem se informar. A planta gosta de uma certa umidade, mas também não gosta de ficar encharcado, mas gosta de umidade. O tipo de solo. No caso das begônias, elas gostam de um solo um pouco mais ácido, porque se você observar na natureza, ela sempre fica em local onde ocorreu o apodrecimento ou iniciozinho de umidade. E quem nunca viu uma begônia nascendo num local com uma certa umidade, numa fresta de calçada? Ali ela está. Por quê? Porque ali tem umidade certa e tem um solo ácido ali naquele local. E ela vai se adapta nesse tipo de local. Não é que você vai plantar ali, mas ela muitas vezes se adapta. E na natureza, geralmente ela fica em locais assim, ó, onde aquilo que eu já falei, fica recém apodreceu e tal. Então o que você vai usar? Eu gosto de usar para begônia casca não, gente, é a folha de pinos compostada, que é esse produto aqui, ó. Eu tenho bastante pinheiros nessa região aqui, então é um produto que tem muito, mas ele tem que estar bem podre mesmo, ele tem que estar se desmanchando. Você não pode usar ele nesse formato aqui, ó. Na forma de folha mesmo, ele já tem que estar assim, ó, bem fininho, ó, todo podre. Então ele é excelente para usar nesse tipo de planta. Por quê? Porque ele vai dar aeração, ele não vai deixar acumular água e ele vai estar sempre, né,
com a drenagem certa para a planta. E ela serve também para samambaia, mas aí é vídeo para uma outra ocasião, né? Hoje nós vamos falar sobre begônias. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como que eu faço isso, tá? Vou mostrar como vamos preparar o substrato para begônia e para você não mais ter esse problema com a begônia apodrecer, querer morrer, tá bom? Bom, pessoal, vamos seguir o vídeo aqui então. Pessoal, aqui eu quero mostrar para vocês, eu gosto de mostrar bem detalhado o que que a gente faz. Não adianta eu aparecer no vídeo e não mostrar o que está acontecendo. Ó, aqui ó, essa begônia aqui ó, ela mais ou menos tem uns 30, 40 dias plantado. Olha só, já soltou 2 brotos e está soltando mais um aqui. E é naquele jeito ali, do jeito que eu vou fazer para vocês, para dar certo para vocês também. Ó, essa aqui também. Ó, essas já são todas folhinhas novas, aqui ela foi atacada, né, por um inseto, mas tudo bem, não tem problema, só foi uma folha. Ó, tudo folhinha nova. Ó, as velhas que eu deixei, eu tinha só deixado 3. Outra coisa importante, no momento que a sua planta começa a soltar essas folhas novas, retire essas velhas, ó. Pode tirar. Por quê? Porque isso vai facilitar para essas folhas novas virem. E aqui nós vamos pegar no detalhe, ó. Eu já sou tão acostumado, ó. Eu boto mais ou menos um tanto assim, ó, de humus de minhoca a cada 30 dias, ó. Aí espalha por cima do vaso, tudo ao redor. E agora é só molhar e aí novamente a sua planta está adubada. E pode ter certeza, pessoal, não vai apodrecer. Se fizer certinho. Ó, mais uma aqui, ó. Peço desculpas um pouco pela voz, que eu estou um pouco resfriado. Ó, mesma coisa, ó, essas são as folhas velhas, que já podem ser retiradas, né? E essas já são todas folhinhas novas, ó, ela já soltou 4 folhas novas. Muito bem, pessoal, então vamos lá. Vamos fazer o que nós vamos usar para transformar isso aqui num substrato bom para sua begônia. Primeira coisa, vamos usar terra preta, terra vegetal, né? Usar um pouquinho de humus de minhoca, mas é muito pouco mesmo. Porque quando você vai enraizar uma planta, principalmente essas plantas que são sensíveis, você tem que usar um substrato mais neutro possível. Tá? Assim, neutro digo de nutriente, de fertilizante. Porque se você usar fertilizante, a planta não tem raiz ainda, ela vai apodrecer com certeza, não tenha dúvidas disso. Então, essa necessidade, esse cuidado, use pouco. Então vamos lá. Eu vou usar aqui, ó. Vou usar com a própria mão, 2 partes de terra. E sempre lembrando, se você não quer usar com a mão, você pode pegar um pote, pode pegar um potinho assim, ó, qualquer coisa, mas meça, faça o certo, meça. Ó, vamos lá agora. E no meu caso aqui eu vou usar 2 partes desse pinus, dessa folha de pinus compostada. Olha para vocês verem, ó, bem compostado mesmo. Ela nem cheiro tem mais o tanino, tá? Porque quando você usar essa folha, a folha mesmo, ó, ele acaba liberando, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele acaba liberando tanino e as plantas apodrecem. Então isso aqui na verdade é péssimo, né? Mas depois que ele está compostado, ele se transforma num produto muito bom. A gente observa que muitas vezes as plantas dos grandes produtores em São Paulo, eles utilizam bastante esse material aqui. Deve ser abundante na região e eles aproveitam, né? Então vamos lá, mistura. Aí aqui, gente, depende de vocês. Quer usar o humus de minhoca? Pode utilizar, mas bota pouco. Eu, no meu caso, vou ser bem honesto com vocês, eu não vou nem usar. Tá? Porque eu acho que não há necessidade. A adubação você vai fazer depois que a sua planta já pegou, né? Então, dali pra frente é que você vai fazer, ó. Ó. Então, 50% de terra vegetal e 50% dessa folha de pinus compostada. Olha só como ficou o substrato. Ele ficou bem leve, bem aerado, tá? E isso você vai molhar a sua planta e ela nunca vai ficar encharcada. Ela vai rapidamente voltar a ficar enxuta, né? Ficar assim, não seca, porque você também tem que tomar esse cuidado com a água. Às vezes fala, é pouca água, mas também não pode deixar faltar, porque a sua planta simplesmente não vai ir para frente. Como eu tiro a muda? Bom, vamos junto aqui. Ó, vamos tirar aqui de dentro desse vaso. Ó, bem enraizada a planta já. Então, vamos soltar uma mudinha daqui. Ó, como eu faço a divisão.
Pode utilizar faca? Pode usar isso? Pode. Pode. Eu vou tentar tirar até com raízes. Ó. Olha só, essa begonia rex saiu até com raiz. Mas isso não quer dizer que você possa adubá-la no primeiro momento. O ideal mesmo é você aguardar um tempo. Simplesmente põe de volta no vaso. E agora sim, agora nós vamos fazer uma muda nova a partir dessa planta aqui. Enche o seu vasinho. Como ele é um substrato bem aerado mesmo, bem aerado, ele é muito leve, tá? Ele não precisa, você não, nesse momento aqui desse plantio, como o vaso é pequeno e o substrato é bem aerado, o ideal é você não fazer dreno. Você já vai usar um substrato da forma correta e ele não vai dar problema. Pode plantar com segurança que vai dar tudo certo. Ó. Dá uma boa firmada na planta e voilà. Já ficou uma muda bem bonita, eu consegui tirar dali, né? Próximo passo, molhar. Pode molhar, encharcar, deixa escorrer a água. Começou a escorrer, coloca num local protegido de sombra, né? E deixa lá. E fica de olho, a cada 2 dias você vai lá, põe o seu dedo na terra para ver se já há necessidade novamente de botar água. Normal algumas folhas darem uma murchada, né? O principal é essas menores aqui. Dá para tirar um pouco dessas folhas? Dá. E outra coisa, pessoal, evitem fazer essas mudas de begônia no período mais quente do ano. Isso também é uma fórmula para o fracasso. A planta sofre demais já no verão, elas não gostam, né? E você vai mexer na planta, claro, vai dar problema. Então vamos lá. Agora vamos tirar uma muda dessa begônia black. Ó, a mesma coisa, vem aqui, ó, bem no detalhe, ó. Tenta tirar. Gente, vocês têm que ir sentindo a planta, tá? Ah, vou tirar uma muda. Sente a planta. Vamos lá, vamos tirar a muda do meio aqui. Evitar de machucar as folhas, sempre com cuidado. Que elas ficam bem emaranhadinhas, né? Ó, tirei. Ela também saiu com algumas raízes, olha só. Deixa eu tirar para focar melhor. Olha só. Aí é a mesma coisa. Vamos encher o vasinho. Olha só como é que fica a folha depois de seca, aquilo que eu falei antes para vocês, de tanta água que ela tem, ó. Então vamos lá. Enche o vasinho novamente, aquele substrato que você preparou anteriormente, e planta aqui dentro. Vocês vão dizer, por que eu não vou tirar essas folhas no primeiro momento? E daí molha, faz aquela história toda. Porque se você cortar mais aqui, ó, você ainda vai abrir, além de abrir local para a bactéria entrar, você ainda vai ser mais um local onde ela vai perder água, né? Ela vai perder a água dela e com isso ela vai murchar mais rápido. Passa um tempo depois, como nem aqui, agora já é momento de tirar. Mas aí vocês viram já tirando a outra planta, então não vou ficar estendendo demais, que o vídeo já vai ficar um pouco mais longo. Mas aqui tá pronto, tá? Então, dessa forma que eu faço as mudas e funciona muito bem. Olha só como tá bonito. Então, não tem errado, você vai fazer dessa maneira, as suas plantas todas vão funcionar muito bem. Bom, pessoal, por hoje era isso. Espero que tenham entendido, né, a forma que você pode fazer com que as mudas peguem com mais facilidade. Observar os cuidados depois da begônia, né? Não colocá-las muito no sol, elas não são plantas de sol pleno, elas são plantas de sombra, né? Isso também não significa que você tem que colocá-las dentro de casa, elas são plantas de parte externa, como por exemplo, numa varanda assim, desde que não pegue o sol da tarde. Ela tem uma preferência de sol logo pela manhã, nos primeiros instantes da manhã, das 7 até umas 8h30 da manhã, 9 horas, e depois elas precisam ficar num local protegido. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha ficado bem explicado, porque é isso que eu tentei fazer, ele bem didático, mostrando bem de pertinho para todos entenderem. Pessoal, agradeço os likes, agradeço quem puder se inscrever e até o próximo vídeo, se Deus quiser.